Olá, gente, estamos iniciando mais uma live e nesse momento queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Alcinésio, vosso amigo, cooperador. Estamos aqui para transmitir o que Deus tem em nossos corações nessa noite para edificar os amados irmãos. E também, amado, nesse instante queremos fazer uma oração na nossa igreja, pelo Brasil, de modo geral, nosso estado, para que Deus dê graça e dê sabedoria de contornar essa situação. E queremos que em breve estaremos juntos para nos abraçarmos, nos confraternizar, e como a Bíblia diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali, juntos, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Oremos nesse instante. Pai eterno, Deus amado, pedimos uma bênção especial para o teu povo, Senhor, para o teu povo em especial, ó Deus, aqui na nossa região, nossa igreja, nosso bairro, nosso município, nosso estado e nosso Brasil. Tem uma bênção, Pai, de restauração para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler agora, amado, nesse instante, a passagem aqui em Marcos capítulo 4, dos versos 14 em diante. O texto diz: quando chegaram perto, os outros discípulos viram uma grande multidão em volta deles, e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e concorreram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: mestre, eu trouxe meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito o ataca, o meu filho joga no chão, ele começa a espumar, a ranger os dentes, ele está ficando cada vez mais fraco. Já pediu os discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Gente sem fé, até quando eu ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga-me o menino. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu, começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais ainda. Quando Jesus viu que a gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo e mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando como morto. Por isso, todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que foi que não podemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: esse espírito só pode ser expulso com oração e jejum. Mas o texto em apreço mostra etapas de uma verdadeira libertação. Em primeiro lugar, amado, Jesus se condói com o nosso sofrimento. Ele vê nossas carências, necessidades. A primeira coisa que ele faz nesse texto é nos fazer crer na possibilidade de uma recuperação. Mas para isso, a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto é que Jesus vai ter 3 etapas para fazer. Primeiro, o Pai. Porque quase sempre pensamos que o problema está nos outros. Está no filho, está em A,
está em B, está no governo, muitas vezes está em nós. E aquele homem expressou grandemente: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ora, todo o problema daquele homem era incredulidade. Era um espírito também que abatia também naquele homem, e aquela criança era a vítima desse comportamento. Jesus olha para o homem e pergunta: se podes? Ou se você crê? Tudo é possível que crê. E o homem diz: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Muitas vezes Deus não opera em nós, não é porque não temos fé, é porque nós somos sinceros em reconhecer a nossa fragilidade. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, ele manda trazer a criança, traz o menino. Quando o menino chega, ele expulsa o espírito imundo do menino, o menino cai como morto. Aí está a segunda etapa, o menino foi liberto, mas mesmo assim ficou como se tivesse morrido. E o pai disse: bom, se o filho já estava ruim, agora ficou pior. E quase sempre, quando nós oramos por alguma circunstância, a coisa, em vez de melhorar, parece que piora. Mas é aí que começa o processo da recuperação. Jesus estende a mão para o menino, toma pela mão e começa a andar. Irmãos, para Deus fazer algo conosco, mesmo sendo liberto, precisamos dar um passeio com Jesus. Então, toma-nos pela nossa mão, começa a caminhar para fazer o milagre da restauração. Coisa linda, amado. Essa criança estava numa situação que estava, cai como morto, Jesus toma pela mão, levanta, liberta, glória ao nome do Senhor. Essa criança é justamente a operação de Deus numa etapa de recuperação. E esse menino, amado, depois de recuperado, a Bíblia mostra com isso. Primeira coisa, aprendemos a respeito da maneira como Jesus trabalha, é que ele olhou para aquele homem como um aflito, que precisava de ajuda e socorro. Quantas pessoas estão hoje aflitos, precisam de socorro, sem saber o que fazer, porque muitas vezes a condição está na nossa falta de oportunidade ou falta de fé. Jesus toma aquela criança pela mão, como ele tomou pela mão, ergueu a criança, levantou, libertou, curou e foi abençoado. A etapa seguinte vai ser com os discípulos. Os discípulos, mesmo sendo homens que conheciam a verdade, mas naquele momento temeram, não tiveram força para expulsar o demônio. O que nós achamos interessante aqui, que Jesus não se importa apenas com o aflito, com aqueles que não conhecem o caminho, porque não tem esperança, mas também se importa com cada um de seus amados filhinhos e discípulos. Ele usa aquilo que parece ser uma derrota espiritual, com a motivação para a nossa maior busca. Ou seja, isso diz: olha, a situação agora é essa, é jejum, oração, e vocês veem a operação de Deus na vida dos demais. Vemos nesse capítulo, amado, nesse versículo, nesse texto, 3 etapas diferentes. Primeiro, um pai desesperado. Ao mesmo tempo, a situação parecia ser do outro, mas era dele. Quantas vezes o nosso problema não é do outro, é nosso. E aí Jesus trata o pai, para depois tratar o filho. Depois que trata o filho e recupera aquela criança, ele começa agora a dar um passeio com aquela criança. Nós, mesmo libertos, salvos, recuperados, na ação do Espírito de Deus, precisamos, amado, dar a mão a Jesus, tomar nossas mãos e caminhar conosco, andar conosco, saber o que nós estamos precisando. Ele, como pergunta aquele pai: como é essa criança? O que é que ele tem? O que é que está vendo com ele? Agora eu pergunto: será que Jesus, como onisciente, não sabia o que a criança estava sabendo? Ou estava sentindo? Porque Jesus, como pergunta algo em nós, essa palavra, é porque ele já sabe o que vai fazer. Ele sabe o que ia fazer. Recuperou, restaurou, não só o pai, não só a criança, mas muito mais os discípulos. Porque mesmo agora, eles envergonhados, Jesus olha para ele e usa aquilo que parece uma derrota como um levante espiritual, com motivação para novas etapas. Se você está passando por algum desses processos, tome para você, levante, creia, porque a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. E nessa esperança dessas etapas, esperamos que cada um de vocês possam se aperceber que o Deus que fez no passado, está fazendo hoje, fará muito mais
a questão é tão somente crer, porque a Bíblia diz, assim como você crê, acontecerá para a glória do nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Antes de nós orarmos, a fazer a oração final, temos aqui alguns avisos. Domingo 3 de maio, haverá a ceia do Senhor, às 18h30. Cada um prepare o seu pão, o suco de uva. Eu desejo a todos um final de semana, né, abençoado para a glória do Senhor. Então, conto com os amados irmãos, né, que tenham essa visão. Domingo à noite, cada um prepare o seu pão, o seu vinho, e nós aqui iremos fazer a ceia pela live, para a glória de Jesus, em nome de Jesus. Vamos agora orar pelos enfermos. Pai, em nome de Jesus, te peço uma bênção para a tua igreja. Toda enfermidade, ó Pai, e todo espírito de enfermidade, saia agora, teu povo, para a glória do teu nome. Abençoe teu povo com bênção de paz, no nome e por amor de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus possa nos abençoe nessa noite.